E hoje, Isso aí. seu Flávio, nós vamos falar do. Eu não vou falar nada hoje. Hoje eu só vou assistir, ver e aprender. Hoje nós vamos falar de DynamoDB. E hoje vamos aí com o seu Rafael Cícero falando sobre DynamoDB. Sua apresentação. Isso aí. Bom, para quem não conhece Dynamo, eu vou começar realmente do início para dar uma introdução rápida e depois a gente vai entrar numa demo de Dynamo. Bom, para quem não conhece o Dynamo é um banco NoSQL. E quando. Aqui é o primeiro detalhe para a gente começar certo: NoSQL não é não SQL. A tradução certa é Not Only SQL. Então não confundam as coisas. Isso é importante na hora de começar a ir para o DynamoDB. A galera tem esse hábito de falar assim, não é SQL. Ah, mas tem interpretador de SQL lá dentro, tem coisa que seja similar. Fala assim, não, not only SQL. Então não confundam as coisas aí. Beleza, o Dynamo ele salva os seus registros como chave e valor ou documento lá dentro dele. O Dynamo é um banco totalmente gerenciado da Amazon, então a Amazon provê para você todos os recursos, escala esse banco, faz replicação automática dos seus dados e você só se preocupa mesmo em guardar os dados, modelar o banco da melhor forma e fazer as consultas da melhor forma para sua aplicação ter alta performance e alta disponibilidade. Aqui eu trouxe alguns números aí da documentação da própria AWS que diz que o Dynamo aguenta 10 trilhões de solicitação por dia e 20 milhões de solicitações por segundo. Então o bichinho é bem robusto. Dá para fazer por um motivo único, por um motivo simples, né, Rafa? Por que ele suporta tudo isso? Cara, responda você. Porque você paga pelo que você usa. Né? Tal qual o S3 Exato. lá, né? Tal qual o S3 você paga pelo que você usa, né? Essa pegadinha eu já conheço. Já sabia a resposta. Exato, cara. Então, realmente, você coloca lá a sua capacidade de leitura e escrita para o Dynamo e você vai usando aquilo. Se você deixar ela on demand lá ou com autoscaling, vai usando até o seu cartão de crédito acabar. É isso aí. Beleza. Bom, eu trouxe uma... Acho que a pegada hoje vai ser um pouco mais mão na massa, então eu trouxe uma demo para a gente fazer da Biblioteca Oliveira. Então, a Biblioteca Oliveira, ela está se modernizando, está fazendo uma aplicação, ela precisa salvar esses dados de alguma forma em um banco e ela vai começar a trabalhar também com e-books e audiobooks. Então, alguns livros têm audiobooks, alguns livros não têm, e aí a gente vai começar a modelar essa tabela do zero para nosso cliente aqui. Beleza? E tem um problema também, né? A Biblioteca Oliveira, o budget inicial é? Zero. Senhor Rafa, qual é o momento que eu preciso começar a me preocupar de olhar para esse tal de DynamoDB? Em que momento da minha aplicação eu já posso começar a pensar de tipo, esse talvez seja o caminho para que eu não fracasse lá e tenha que ir lá sair correndo e falar, Flávio, me faça uma consultoria que meu software está ficando. Legal. Bom, assim, tem diferentes formas da gente mudar para o Dynamo. Eu acho que o ideal realmente você vai desenvolver algo do zero agora, ver o banco mais adequado, e aqui eu tô falando que não existe bala de prata para banco de dados. O Dynamo pode ajudar você em várias coisas, mas também tem algumas coisas que ele é um pouco mais difícil de trabalhar. Então, legal. Você quer fazer um banco de dados onde você sabe que ali as colunas elas não são, por exemplo, aqui, no caso da Biblioteca Oliveira,
tem livros que tem e-book, tem livros que não tem e-book, tem livros que tem audiobooks, tem livro que não tem audiobooks. Então, tem livro que tem autor, tem livro que não tem autor, né? Exato. Então, nem sempre eu tenho o dado disponível ali para salvar no meu banco de dados. E aí o Dynamo trabalha muito bem com isso. Eu preciso só ter o ID, né? A chave primária aqui, que eu vou falar depois. E aí, se eu tenho o nome do livro ou não tenho o nome do livro, se eu tenho o autor, se eu não tenho o autor, isso independe. O Dynamo não vai me obrigar a colocar essa informação lá. E ele vai trabalhar super bem de acordo com isso. Então, assim, você pode começar a sua aplicação já usando o Dynamo, você pode começar a sua aplicação, você pode ter uma aplicação hoje usando o MySQL e depois você migrar para o Dynamo ou usar um Dynamo para fazer um microserviço da sua aplicação. E eu acho que assim, cara, realmente não existe bala de prata, é melhor analisar ponto a ponto o que o Dynamo pode te ajudar. E aí eu vou explicar aqui quais são os benefícios do Dynamo e também vou falar de algumas coisas que eu particularmente às vezes tenho dificuldade, às vezes acho ruim trabalhar com Dynamo. Muito bom. Você não precisa responder agora, tá? Você pode responder depois, tá? Não tem problema. Mas aí você falou ali para mim, que aí agora também estou pesquisando aqui no Google para entender essa questão de NoSQL, não é SQL, mas aí eu tenho um banco que é SQL. Como que funciona a migração disso para Dynamo? Tá. Bom, primeiro você tem que ver a necessidade, porque assim, se sua aplicação usa as tabelas do seu banco SQL de uma forma relacional, você usa o relacionamento das tabelas de uma forma bem forte dentro do seu sistema, você ir para o Dynamo é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, porque você está mudando primeiro o seu conceito, né? Você está indo de um SQL para um NoSQL, então você está refatorando e você vai ter que refatorar a sua aplicação de fato. Então, essa é uma coisa que você tem que pensar muito bem. Mas aí, para ir pro... Pode falar. Não, eu ia dizer que, na verdade, tem muita gente que às vezes usa, por exemplo, MySQL de uma forma muito simples, né? Não que também você não possa ter relação, né? Mas é que você usa com os preceitos de SQL, né? Você usa ele da forma com que você usa os benefícios do banco de dados relacional na tua arquitetura. É muito comum você pegar casos que não. O cara acha que vai ser super complexo de mudar, mas quando ele vai mudar, ele percebe que ele tem ali, cara, um conjunto de tabelas ali e tal, uma relaçãozinha ou outra. Super simples, super simples e pode ser feito. Agora, sim, a resposta curta eu acho que não existe. Precisaria analisar essa base de dados para ver qual é esse esforço, né? Exato. E faz sentido migrar também, né? Isso faz sentido migrar também, né? Um grande ponto que eu sempre analisar a base de dados e o código, né? Porque às vezes dentro do código a gente traz muita coisa, muita responsabilidade do banco de dados a gente traz para o código. Então isso fica muito ligado. E aí tirar isso de dentro do código às vezes dá um trabalhão. Agora, você está usando coisas do tipo, se você está usando coisa do tipo trigger, procedure, vai ser muito mais difícil, porque o seu tipo de coisa que até dá para fazer no Dynamo, por exemplo, mas você teria, na verdade, que ter um evento por fora dele que fizesse nele, né? Eu me corrija se eu estiver errado. Isso aí. Muito interessante. E tudo isso aí que vocês me falaram, aí é engraçado que quando a gente está chutando a bola, assim, né? Sempre ela quer ir na direção do gol, né? E aí vem, assim, uma pergunta, e aí você sabe que eu sou... Cara, eu ouço isso uma vez por semana. Eu sou o menino merchan, né? Aí, assim, o Afonso vem assim, Dynamo é legal, mas ele é muito caro, já vi um caso que usaram ele como cache e foi uma facada no coração. Eu acho que essa pessoa que usou isso, ele não usou o serviço de consultoria da rede com a sua expertise em Well Architect para realmente saber se ele deveria ir para a esquerda ou para a direita, e aí ele tomou uma facada no coração. Eu imagino que você abrir sessão e salvar no Dynamo ali com cache ou sessão é complicado, vai sair caro mesmo.
Na verdade, o que acontece, cara? Eu ouço isso, eu falei, eu ouço isso uma vez por semana. Porque o que acontece? Depende muito de como você usa, a forma com que você usa. Então, assim, falando de preço, por exemplo, Dynamo, pelo que eu me lembro, tá? Tem uma forma de precificação que é storage. Isso você vai pagar storage separado, ok. Só que o storage tem algumas vantagens. O Dynamo você não precisa pré-provisionar, né? Você simplesmente paga pelo dado usado. Então esquece disco, porque você está pagando da melhor forma possível, vamos dizer, né? Que é, se tem dado, paga, se tira dado, para de pagar. Aí depois você tem 3 formas de você pagar o Dynamo. Ou você pré-provisiona leituras e escritas simultâneas. Então você fala, eu quero fazer X escritas simultâneas, e tem uma relação entre as leituras e existe uma formulinha que a gente faz para ter essa relação entre para X leitura, para X escritas, quantas escritas consistentes e quantas leituras você vai ter. Então, nesse caso, você vai lá e trava, né? A gente consegue começar no free tier, então eu consigo começar no custo 0. Aí depois a gente tem a opção de usar o autoscaling para isso. Então você consegue usar dessa forma, mas conforme você começa a pedir leitura escrita, ele aumenta esse limite, você paga um pouco mais caro naquela hora, depois ele baixa quando você para de usar. Então, é um outro recurso para você usar. E existe uma terceira via, que é o 100% on-demand. Então, você vai pagar pela quantidade de leituras escritas. Mais ou menos como se fosse o on-demand e o outro é o reservado, com ou sem autoscaling. Então, veja, eu já peguei casos de cliente, há casos e casos. Eu já peguei casos de cliente que simplesmente provisionou a IOP pra caramba, IOP não, leituras escritas, unidades, né, que o Dynamo chama de unidade, pra caramba, só que ele subiu a trava baseado no pico dele. Não habilitou o autoscaling e não usou o dinâmico, o on-demand, que talvez fosse o caso da aplicação dele. Então, esse é um exemplo de cliente que já chegou para mim e falou, é caro. É caro porque estava usando do ponto de vista de infra mesmo da forma errada. Agora, se a gente for falar do ponto de vista de dev, do ponto de vista da aplicação, da arquitetura, como ele usa, a gente começa a recorrer dentro desse tipo de coisa. Então, às vezes, sei lá, usar um Redis, um Elastic Cache é a melhor solução. Ou até usar o DAX, né? Que o Dynamo ele tem um ADD-ON, vamos chamar assim, né? Ele tem um plus, tipo um Power Rangers ali que pluga ali, que é o DAX, que é um cache lazy loader padrão, né? Então ele. Ô, Flávio, cara, sobre o lado da aplicação aí, também tem a questão de como você está usando o Dynamo, né? Porque ele tem query e tem scan. E você usar o scan, ele é bem mais caro do que usar a query. Então, a forma que você vai estruturar o seu banco de dados e as chaves primárias, chaves secundárias, é muito importante, porque se você ficar fazendo scan, você está consumindo muito do Dynamo, todas as vezes. Então, é importante pensar muito bem na hora. Maior as unidades de estrutura escrita. Então, eu acho que tem Afonso, aplicações que usou para a aplicação errada mesmo, mas também tem aplicações que às vezes usou, mas do jeito errado. Quer um exemplo? Por que em banco de dados relacional a gente fala query que é cagada? No Dynamo a gente fala o Dynamo que é caro. Entende? Não é? A gente pega muito isso aqui. Então, no banco a culpa é do DBA. No relacional a culpa é do DBA. Ou do desenvolvedor. Mas no Dynamo a culpa é do produto que é caro. Não, você está pagando na granularidade possível. Na menor granularidade possível. É a mesma coisa que, cara, para alguns casos, né? É uma coisa que é a conta da água, cara. O Dynamo você tem a possibilidade de você pagar o mais próximo possível do on-demand. Então, porque ele é serverless puro mesmo, vamos dizer. Ele não tem pré-provisionamento nenhum, né? Então, você consegue pagar ele sob demanda. Mas vale analisar, olhar o cenário, e tem casos que não é para ele mesmo. Mas então, galera, assim, é sempre bom a gente... como o nosso papel é trazer esclarecimento, formar opinião, todas essas coisas, é sempre bom você analisar o que tipo de serviço você está usando, para que você está usando. Até colocaram aqui os nossos amiguinhos, né? Que o Dynamo, na premissa dele, na documentação dele, está escrito que não se recomenda usar ele como cache, né? Então é sempre bom dar uma analisada, todas essas coisas, antes de escolher
a tecnologia, como eu e o Flávio aprendemos aí, é que eu estou aprendendo cloud, né? Bom, primeira coisa, vamos às tabelas, né? Dentro do Dynamo, diferente dos bancos de dados SQL que a gente está acostumado a mexer, a gente não cria um database, né? A gente parte direto para as tabelas, e aí as tabelas são mesmo as tabelas que a gente usa nos outros bancos de dados. Então, é, é, então as tabelas são as mesmas coisas que a gente usa. A gente cria com a chave primária e manda bala. Beleza? Eu vou mudar aqui, vou partir para o meu browser para criar uma tabela aqui. Então, basicamente, deixa eu voltar desde o início, né? Para quem não conhece nada da Amazon, entrou no painel da Amazon, você pode vir aqui e buscar por DynamoDB. Beleza? Sempre olhando a região aqui, não tipo entre em pânico, ai minha tabela sumiu aqui no Dynamo, o que que eu faço? Calma, troca de região, você está na região errada. Bom, vou criar uma tabela para o nosso cliente. Eu vou criar uma tabela chamada livros e aqui eu vou colocar o livro ID como chave primária. Voltando para a apresentação, vamos falar um pouco sobre essa chave, o que é ela, o que é essa chave. Beleza. Chave primária, pensa realmente na minha chave lá do meu SQL, para quem está vindo do SQL padrão, onde eu defino qual que meu item mais importante dentro dentro da minha linha de dados, né, da minha tabela. Então, nesse caso, eu tenho o livro ID como item principal dentro dos meus dados. O ID ele é obrigatório e ele só pode ser configurado na hora que você cria a sua tabela no Dynamo. Lembrem-se, não dá para trocar isso depois e se você precisar trocar, tu vai precisar excluir sua tabela e criar de novo. Então, prestem bem atenção na hora de definir isso. É uma coisa bem importante definir antes de criar a sua tabela, pensando na sua aplicação, pensando no que é melhor para a sua aplicação, ser a sua chave primária. Falando das chaves. Senão você vai ter que fazer, Rafa, senão você vai ter que fazer um scan completo, jogar para um S3, senão você e vai criar ter sua tabela e trazer de volta. Isso aí, senão vai ter que fazer uma coisa que vai dar bastante trabalho. Bom, falando das chaves, aqui na criação. Workarounds, né? Isso aí. Aqui na criação você pode adicionar um sort key também. O que é o sort key? Pensa assim, bom, eu tenho os meus livros aqui, eu quero ter a possibilidade de buscar pelo autor ou pelo gênero do livro. Então eu posso adicionar uma sort key para fazer uma busca mais detalhada em cima dos meus itens no Dynamo. A sort key você também pode adicionar ela só no começo, só na hora que você vai criar a sua tabela no Dynamo. E é um item que também você pode usar realmente para fazer as queries. Ela também tem os mesmos tipos que a partition key. Então, beleza. Essas duas chaves são importantes para você criar na hora que você começa a sua tabela no Dynamo. Bom, uma outra coisa que você define, né, na hora de criar a sua tabela é a capacidade de leitura e escrita, que o Flávio falou aí no começo. Aqui você pode colocar provisionado, onde você escolhe aqui qual que é a sua capacidade de leitura e escrita, ou você pode colocar um demand e aí ele vai usar de acordo com o que você precisar. Você também pode colocar o autoscaling, por exemplo, eu quero que quando chegue a 70% da utilização da minha capacidade de escrita, adicione mais capacidade de escrita. Então você coloca o seu limite mínimo e o seu limite máximo de capacidade que pode provisionar. Então imagina você ganhar 40 mil capacidade de leitura e escrita aqui, você vai gastar uma notinha. A gente pode simular isso daqui. Bom, legal.
Deixa eu colocar aqui, só para a gente simular. Então vai dar uma notinha aqui pra gente. Mas como eu estou na conta da rede, né, eu vou colocar aqui. Tá vendo, Flávio? Beleza, pessoal. Bom, para criar sua tabela, você define o nome e as chaves primárias aqui. Normalmente, a gente usa isso daqui como default e vai mudando depois. Beleza, criei minha tabela de livros. Eu vou agora trabalhar os itens dentro dessa tabela. Voltando para a apresentação aqui, o Dynamo dá para a gente uma possibilidade de criar o índice global secundário. O que é esse cara? Imagina assim, legal, eu tenho a tabela de livros aqui, só que eu quero poder ter a possibilidade de procurar pelo nome do autor do livro. Então, eu venho aqui nos índices, eu venho e crio aqui um índice global secundário. Então, eu vou colocar aqui autor. E aí, isso daqui é uma coisa bem importante para a gente ter na nossa mente e guardar sempre isso. O índice global secundário, você vai alocar uma capacidade para ele de leitura e escrita separado. Então, pensem que o Dynamo vai realmente criar uma nova partição, uma nova tabela, onde ele vai salvar os seus dados com uma nova chave de partição. Então, aqui eu posso alocar uma nova capacidade de leitura e escrita. Posso colocar uma capacidade menor? Posso colocar uma capacidade maior também. Uma outra coisa, você pode falar para o Dynamo replicar nessa sua nova tabela que você vai criar todos os seus campos existentes na sua tabela atual, apenas as chaves, e aí vai ser, por exemplo, no nosso caso aqui, ele só vai copiar o livro ID, ou você pode selecionar aqui os campos que você quer copiar. No nosso caso, eu vou copiar todos os recursos, porque eu quero ter todos os recursos no meu índice global secundário, para na hora que eu buscar, eu já tenho todos os recursos. Caso você copie só os IDs, lembre-se que você vai fazer 2 buscas se você precisar, por exemplo, do nome do livro. Então, você vai buscar pelo autor, beleza, ele vai trazer o ID do livro que você tem, e aí você vai ter que buscar aqui no seu índice primário o livro pelo ID. Eu vou inserir alguns livros aqui na nossa tabela, que eu já deixei pré-configurado aqui. Aqui eu tenho livro ID, que é a nossa chave primária, tenho o título do livro, o autor, gênero, se ele tem audiobook, aqui eu só estou simulando o link do audiobook, por exemplo, no S3 ou em qualquer outro lugar. E aqui, se eu tenho livro físico, qual a quantidade? Ah, legal, deu erro no primeiro livro ID. Ah, tá. Eu defini o livro ID como sendo texto, como sendo string. Beleza, só vou mudar isso daqui nos outros para na hora do Ctrl C, Ctrl V está correto. Analisando, tá vendo que eu tenho alguns livros que não tem audiobook, por exemplo, outros não tem o e-book. Aqui o Dynamo só deixa zerado esse campo, então se eu clicar aqui, eu não tenho nenhum audiobook aqui, nenhum campo audiobook nesse item, mas nesse item de cima eu tenho o audiobook aqui. Então eu posso ter uma tabela totalmente despadronizada, eu tenho que manter o ID sempre, mas o resto dos dados não
tenho necessidade de ter, ou posso ter ou não esses dados. Então, uma vírgula a mais. Beleza, cadastrei os meus livros. O meu index global ele está sendo criado ainda. Então ele acaba demorando um pouco porque ele tem que fazer essa replicação dos dados. Bom, voltando para a nossa apresentação, vou falar um pouco mais sobre a capacidade de leitura e escrita do Dynamo. O Dynamo você pode definir provisionado, capacidade de leitura provisionada, e aqui você é elegível ao free tier. Então você pode ter aqui, pode criar uma tabela no Dynamo básica e começar a usar durante um ano, e você vai pagar só depois que acabar o seu free tier. Você também tem on demand, então até que a Amazon deixa um aviso pra gente. On demand, a gente usa e até o cartão de crédito acabar. Ou senão você pode deixar provisionado a sua capacidade de leitura e escrita e colocar o autoscaling aqui. Então você define o seu target de utilização. Então, se chegar a 70% de utilização da minha capacidade de leitura e escrita atual, ele vai escalar e vai adicionar mais capacidade de leitura. Então eu posso definir tanto o mínimo quanto o máximo e o Dynamo vai cuidar disso. E aí eu não preciso me preocupar com isso. Normalmente eu deixo sem autoscaling, e aí aqui depende muito também da nossa aplicação. Uma tabela da aplicação, por exemplo, tabela de usuário, é uma coisa que a gente sempre vai usar bastante. Mas sei lá, a tabela de livros relacionados, por exemplo. É uma tabela que a gente usa um pouco menos ali quando vai sugerir uma compra para um usuário. Então, eu posso ter uma capacidade de leitura diferente para essa e uma capacidade de leitura de escrita diferente também para ela. Se eu tenho mais leituras e menos escritas, se eu cadastro poucos livros e leio mais livros, então eu posso ir ajustando isso daqui de acordo com a utilização e de acordo com a forma que a aplicação e que os clientes vão utilizando minha aplicação. Bom, eu vou só esperar terminar aqui de criar o meu index global para mostrar para vocês. Mas aqui, igual eu falei, você cria uma capacidade de leitura e escrita diferente para cada index. E aí, o index vai usar a capacidade de leitura dele, você também pode escalar essa leitura e escrita para que, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de busca por autor. Então, legal, eu tenho que ter uma capacidade de leitura muito grande para isso e uma capacidade de escrita de acordo com a escrita que eu vou fazer durante os dias. Legal, crio aqui, eu só vou dar um atualizar aqui, porque esse campo precisa ser atualizado. Eu posso vir aqui fazer uma query tanto pelo ID do livro, então posso buscar diretamente pelo ID, o Dynamo me traz, ou eu posso buscar pelo autor, usando o meu index de autor. Deixa eu copiar certo isso daqui. Então, por exemplo, eu tenho 2 livros do George aqui cadastrados, e aí a minha replicação foi feita e eu posso fazer a busca. Eu também posso fazer scan, e aí eu posso adicionar filtros. Lembrando que o scan, ele passa a minha tabela inteira. Então, se eu tenho uma tabela muito grande, com muitos itens, eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer o scan. O scan ele me permite fazer diferentes coisas. Então, eu posso fazer between, exists, contains, aí eu posso colocar, por exemplo, só procura por George. Ou posso buscar por nome, por título, que tem a letra A. Aí ele vai me trazer todo mundo que tem a letra A. E então, tomem cuidado com o scan, porque
ele acaba sendo caro se você não sabe utilizar, se você utiliza de uma forma incorreta. Se você precisar passar grandes quantidades de dados, por exemplo, eu quero fazer um scan por título em todos os meus livros, mas eu tenho 1 milhão de livros. Então eu tenho que passar item a item, pegando e comparando isso. Isso consome uma grande quantidade de leitura, né? O Dynamo ele trabalha também, isso é uma coisa bem legal de se falar, com leitura leitura consistente, ou leitura não consistente. O que é isso? Se eu estou inserindo um livro agora na minha tabela e busco ele em 1 segundo, lembra que o Dynamo ele pega os meus dados e ele replica em diferentes locais, diferentes AZs. Então, eu posso ter inserido em uma Z e eu estou inserindo na AZA primeiro e o Dynamo foi buscar na AZC. E aí aquele cara não existe ainda. Se eu não estou usando leitura fortemente consistente, o Dynamo vai trazer para mim falando, olha, não existe, mas o meu item foi inserido. Então, a leitura fortemente consistente, ela vai ler em 2 AZs. Ela pega em uma ZA, beleza, não existe aqui. Mas se existe na ZA, então ele me traz o resultado. Então, eu estou fazendo 2 leituras por vez. Na hora de fazer o cálculo de quantidade de leitura e escrita que eu preciso no Dynamo, se você quer usar a leitura fortemente consistente, você precisa considerar que são 2 leituras por vez e não uma leitura só. Isso aumenta bastante isso dobra, né, o seu budget aí para usar no Dynamo. Bom, além disso, o Dynamo ele tem a parte de fazer stream dos dados, onde você pode, por exemplo, acionar funções para acionar funções lambda. Então, imagina assim, eu cadastrei um novo livro e eu quero buscar todos os meus clientes que colocaram na lista de favoritos dele, na lista de espera, para quando o livro chegar eles serem avisados. Então, legal, eu cadastrei esse livro aqui, eu vou acionar uma função lambda que vai em uma outra tabela, vai buscar pelo nome do livro que eu adicionei, se tem cliente, e vai mandar e-mail para esse cliente. Olha, legal, o livro que você colocou na sua lista de espera chegou, entre aqui para comprá-lo, para adquiri-lo. Então você pode cadastrar esse string do Dynamo para poder pegar os seus dados e fazer o que você bem entender com ele. Se você cadastrar um usuário e quiser mandar um e-mail para ele de boas-vindas, você pode usar o Dynamo para fazer isso. Bom, outras coisas que o Dynamo tem, você pode definir os alarmes, né, para você controlar o seu budget. Então, você pode, olha, me alerta quando o meu limite bater 80%, quando minha utilização bater 80%. Para que você tenha conhecimento da sua aplicação e saiba o que a sua aplicação está fazendo, qual é o consumo da sua aplicação, qual o horário de pico, qual o horário que você tem menos acesso. Lembrando que se você não usa, você não paga, então você paga pelo que utiliza. Se você usa muito, você você fez uma promoção de livros e você vai ter uma grande quantidade de acesso, é interessante você usar o DAX, que é uma forma de você fazer trazer para perto do seu usuário os seus dados que estão no Dynamo, e aí você usa isso de uma forma mais rápida. Então você não precisa de fato ir lá na sua tabela consultar, você usa o DAX e o DAX faz isso para você. Acho que é isso, pessoal. Acho que agora é abrir para dúvidas. Esse é um overview bem geral do Dynamo. Eu sei que assim acabam surgindo várias dúvidas, principalmente questão de index, de como que você vai modelar a sua tabela. Então eu abro aí para dúvidas, para perguntas, e também fico à disposição para dúvidas depois. Tá aqui meus contatos, meu e-mail, meu telefone, meu LinkedIn também. Muito bom, senhor Rafael. O Jonathan Silva, ele perguntou assim:
Caso criar minha tabela com a chave primária incorreta, vou ter downtime na aplicação para recriar? Vai, porque você vai precisar, na verdade, se você cria a sua tabela com o index errado, e você vai precisar recriar essa sua tabela. Então, pensa que você vai precisar refazer o seu banco. Então, realmente tem downtime. Show. Galera, temos mais perguntas? Numa consulta extremamente alta, o ideal de usar é a relação partition key versus short keys ou o inverso? O que fica mais leve do ponto de vista de custo? Tá. Depende da sua consulta. Se eu quero, por exemplo, pesquisar sempre, no caso dos livros, eu posso ter o partition key, que é o ID do livro, ou o nome do livro, por exemplo, e tenho o sort key, que é o autor. Se eu vou pesquisar pelo autor, nesse caso, sempre, ela vai ser mais custosa. O custo para fazer o custo tanto financeiro quanto o custo de recurso para você fazer essa consulta, ela é maior do que você ter o seu partition key com o autor e o seu sort key com o ID do livro. Então depende muito a modelagem do seu banco de dados. Um ponto importante sobre partition key é assim, pensem no Dynamo, abstraiam tudo agora e pensem no Dynamo salvando os dados dentro dele. O Dynamo, ele cria partições dentro dele, então se eu tenho se a minha partition key é o autor, o Dynamo vai salvar nas partições. Então eu vou ter uma partição. Se eu tenho um autor, por exemplo, com muitos livros, eu tenho uma partição com mais livros do que a outra que tem um autor com menos livros. Então é importante, na hora de definir qual é a sua partition key, pensar nisso também. Uma estratégia que a documentação da própria Amazon diz é você usar algo aleatório. Então você gerar um número aleatório entre 1 e 100 e salvar isso no começo da string da sua partition key. Porque aí o Dynamo vai distribuir isso e você nunca vai ter uma partição do Dynamo com mais dados que a outra, porque aí essa partição vai demorar para fazer a busca e a outra vai ser rápida. Boa! Marcos Medeiros, pensando em uma aplicação grande, o que pode ser usado de filtro em questão de save cost? Pensando em um modo personalizado. Nesse caso, eu acho que o ideal é a gente trabalhar sempre com um Global Secondary Index, com as capacidades de leitura para cada um dos campos que você vai precisar. Se você tem um campo que ele vai ter mais leitura que o outro, então aloca mais capacidade de leitura para esse cara num Global Secondary Index, e aí você vai, beleza, esse cara você vai usar bastante, então você sabe que você vai gastar, porque a sua aplicação é grande, você vai ter bastante acesso, então, cara, é isso, você vai usar muito e vai pagar pelo que usa. Mas é importante você saber quais são os campos e quais são os dados que você tem mais consulta para alocar mais capacidade de leitura para esses caras e não para os outros, entendeu? Então é isso aí, galera. Senhor Rafael, suas considerações para os nossos amiguinhos e amiguinhas. Galera, acho que considerações finais são: não existe bala de prata para nenhum dos recursos que a gente tem, nenhuma das tecnologias que a gente tem realmente é uma bala de prata, então analisem sempre antes a necessidade e aí implementem depois. Show de bola. Isso aí. Show de bola.